Brasil em Retratos. Alô, valeu. Com Renato Meirelles. Muito bem, Renato Meirelles está com a gente para falar sobre um assunto aqui que eu acho que muita gente já, em algum momento, se esbarrou com um negócio desse, né? Que são aqueles cigarros chamados de ilegais, né? Aquele cigarro que você não compra em qualquer lugar. Muitas vezes ele é mais barato, mas o Renato traz pra gente uma pesquisa mostrando que muita gente acha que esse cigarro ilegal está associado ao financiamento do crime organizado. Conta pra gente, Renato, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Fábio, bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Brasil em Retratos. Olha, essa é uma pesquisa muito séria, é uma pesquisa que junta dois assuntos muito difíceis, assuntos que devem ser considerados como de saúde pública e de segurança pública, que são dois dos maiores problemas apontados pela população brasileira hoje. O que a gente viu nessa pesquisa, nessa pesquisa realizada por nós, o Instituto Locomotiva? Que existe hoje uma percepção da população de que o cigarro ilegal é como se funcionasse como uma caixa registradora do crime organizado. É como se toda a estratégia de distribuição dos cigarros ilegais também servisse para distribuir o crime, para distribuir outras drogas, para distribuir muitas vezes as outras atividades do crime. Isso é basicamente um consenso. A pesquisa mostrou que 9 em cada 10 brasileiros hoje, Barão, acreditam que a venda do cigarro ilegal acaba financiando organizações criminosas. Ou seja, não é aquele contrabando de sacoleiro, sabe? Que a gente está acostumado a ver, que vai para o Paraguai, por exemplo, e traz um monte de roupa, um monte de bugiganga eletrônica. Não. E não são sacoleiros que trazem cigarros ilegais. A percepção da população brasileira é que isso é feito de forma organizada. 83%, pouco mais de 8 de cada 10 brasileiros, concordam que o crime organizado lucra diretamente com esses produtos e usa esse lucro, o lucro do cigarro ilegal, para lembrar aquele cigarro que não tem controle de qualidade, aquele cigarro que é mais prejudicial à saúde do que o cigarro tradicional, acaba também financiando aí o crime organizado. E que isso acaba trazendo conexão com outras cadeias de crimes que também são ilícitas. 83% acreditam que essas mesmas rotas utilizadas, ou seja, a rota para o nosso ouvinte entender, é aquele caminho feito que foge da polícia para chegar no ponto final de venda, que essa mesma rota é utilizado para o tráfico de armas ou para o tráfico de drogas. Aqui o dado mais forte não é só a percepção da população, é o reconhecimento de que o cigarro ilegal não é um jeitinho barato, que o cigarro legal acaba funcionando como uma infraestrutura para o crime. A população está descrevendo o crime organizado como um negócio integrado àquilo que parecia um jeitinho, a venda do cigarro picado, aquelas marcas que hoje ocupam aí 1/3 do mercado. E o Renato falava a respeito dos danos, né, que o cigarro proporciona. Se aqueles que têm já o controle de qualidade, bem entre aspas, comprovadamente causam tantos danos à saúde, né, danos evidentes, comprovados e irreversíveis, imagine só os cigarros ilegais, né, que são contrabandeados e sabe-se lá como são feitos. Mas, Renato, é bom, imagino que seja uma pesquisa positiva, porque quanto mais gente pensar dessa maneira, muito provavelmente o consumo cai, né? Olha, eu vou dar um exemplo, Fábio. A gente divulgou aqui mesmo na coluna um tempo atrás as bets ilegais, né? São aqueles jogos que não pagam impostos, que acabam permitindo com que crianças joguem. Não é o entretenimento tradicional da bet. São aquelas bets que aceitam, por exemplo, cartão de crédito, criptomoeda, que não tem reconhecimento facial e faz com que um monte de menores de idade acabam apostando. O cigarro ilegal segue essa mesma lógica. Não paga imposto, não tem controle nenhum de venda, nenhum controle de qualidade.
não tem selo de garantia que preenche os requisitos que o Ministério da Saúde exige. Né? Então, obviamente, cigarros ilegais são o que pior pode existir para a saúde das pessoas. E o que a pesquisa mostra é que cigarro local acaba sendo um pix do crime organizado. Né? Ele parece pequeno, parece uma coisa de sacoleiro, mas quando a gente vai somando, acaba virando um caixa das facções criminosas. Né? E o que a pesquisa mostrou também, Fábio? Que num ano eleitoral, como o que a gente vive agora, o cidadão, que é o eleitor, né, que é o que vai depositar o seu voto na urna, aliás, depositar voto na urna parece coisa datada, né, que vai apertar lá o seu voto na urna, né, ele quer uma firmeza na coordenação do governo no combate ao crime organizado para isso. Isso passa a ser uma demanda pública, né? 87% avaliam que o governo precisa agir de forma mais firme e mais coordenada no combate ao comércio ilegal de cigarros. Então, da mesma forma que o governo tem que combater o tráfico de drogas, que o governo tem que combater o tráfico de armas, porque são todos mecanismos aí que fortalecem o crime organizado, ele também deveria fortalecer o combate ao cigarro ilegal, né? Então, o que a gente vê é que essa pesquisa acaba amarrando aí uma cobrança do eleitor num ano eleitoral em que a segurança pública tem virado o termômetro do voto. É uma pesquisa muito importante que mostra justamente essa preocupação, não é uma preocupação apenas das autoridades, mas também do cidadão no dia a dia, né? O Renato, eu não sei se por aí, rapaz, já virou, mas aqui nos Estados Unidos é uma moda o tal do vape, né? Ontem eu tava no busão e a galera mandando ver no vape dentro do busão, negócio muito louco. E outro dado americano, né, é que a maconha ultrapassou o cigarro, o consumo do cigarro de tabaco por aqui. Aí tô falando dados oficiais, tá? Não sei, enfim, a boca pequena, se tem cigarro... Lembrando que Nova York é legalizado, né, Barão? Só pro leitor... legalizado. Praticamente o país inteiro. Depois da pandemia, o negócio virou um libera geral. Aqui você passa na Times Square, você vai pela nuvem de marofa, assim, é um negócio muito louco. Já diminuiu um pouco, mas você vai naquele cheiro. Mas, enfim, é uma outra realidade do Brasil, onde você tem razão, a maconha não tá legalizada. Que qualquer esquina você consegue comprar maconha chamada legalizada. Aliás, um recorte muito daqui de Nova York, virou aquela paleta mexicana, sabe? Assim, em todo lugar abre uma birosca para vender maconha, só que agora está começando a fechar porque você não tem a demanda também, digamos, tão grande assim. Deu aquele boom inicial, mas agora a galera não está conseguindo se manter, que os aluguéis aqui também são bem salgados. Muito bem, divaguei sobre um assunto que não tinha nada a ver com o que o Renato trouxe para a gente, assunto tão importante, mas enfim, é um recorte aqui do dia a dia dos Estados Unidos. Renato, sempre bom tê-lo aqui, pesquisa importantíssima, um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado, Barão, mas eu queria dizer que tem a ver com o que você falou, sim, porque também tem vape legal e pensa que em muitos lugares do mundo, ao não ter o uso da cannabis legalizado, vem também uma série de produtos químicos junto com a cannabis ilegalizada. O último dado é que esse mercado ilegal no Brasil deixa de arrecadar mais de 8 bilhões de reais por ano. É um dinheiro que poderia estar indo para a saúde, é um dinheiro que poderia estar protegendo aí a maioria dos brasileiros. Fábio, Barão, um beijo enorme, até a próxima.